Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Isolda Pereira. Eu sou terapeuta TRG e também sou analista corporal e comportamental. Aqui no canal eu procuro falar, aliás, eu procuro ter uma conversa com vocês, um bate-papo sobre todos os desafios que a gente tem nos nossos relacionamentos, tá? Todos os tipos de relacionamento, principalmente os relacionamentos amorosos, afetivos, românticos, sabe? Rolo, namoro, casamento, crush, ou como a gente quiser dar o nome, cada um chama do jeito que quiser. Preconceito não tem espaço aqui nesse lugar não, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe com todo mundo, autoestima. Mas você sabe o que é autoestima de verdade? E você já parou para pensar que você pode ter autoestima sem depender de ninguém, sem depender do outro? Difícil, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, cara pálida. É possível, graças a Deus. E eu vou te mostrar como. Tá preparado? Então vamos nessa jornada comigo? Vocês já perceberam que a gente costuma esperar dos outros aquilo que a gente deveria encontrar dentro da gente mesmo? Pois é. A autoestima não pode ser uma coisa que aparece só quando a gente recebe um elogio, quando a gente é apoiado, quando alguém está ali do lado da gente, né? Quando alguém reconhece tudo aquilo que a gente faz. Né? A autoestima, ela tem que vir daqui, ó, daqui de dentro. A autoestima é você gostar de você mesmo. Mesmo nos piores dias, mesmo quando a pele tá ruim, mesmo quando a gente tá acima do peso, mesmo quando a gente tá sem grana, mesmo quando tudo tá dando errado na vida, a gente conseguir ver aquela luzinha no fim do túnel e conseguir se olhar no espelho ou conseguir fazer uma coisa e dizer assim, olha, hoje, apesar de tudo, eu estou bonita. Hoje, apesar de tudo, de ter cansada, eu consegui. Autoestima é isso, é gostar da gente mesmo, é valorizar a gente mesmo, independente do que aconteça, com todas as nossas dores, com todas as nossas cicatrizes, com todos os nossos defeitos, porque ninguém é perfeito, com todos os nossos problemas. E quando a gente alcança isso, cara pálida, vou lhe dizer, é uma liberdade, é uma paz de espírito que vocês não têm consciência, vocês não têm noção de como a vida se torna mais leve. Eu acompanho uma moça chamada Carol Menezes e ela, para mim, é o exemplo mais claro de construção de autoestima. E a autoestima dela está tão elevada que, mesmo estando acima do peso, como ela mesma faz questão de dizer, ela se acha linda, ela se acha bonita, até porque ela é uma pessoa bonita, por dentro e por fora. Então, Carolzinha, se você estiver me assistindo, hoje este vídeo eu vou fazer em homenagem a você, tá bem, querida? Por que é mais fácil a gente deixar a autoestima da gente na mão dos outros? A gente se sente bem quando as outras pessoas elogiam, quando todo mundo dá aquele like lá na rede social, quando alguém diz pra gente, né? Poxa, como você é bacana, como você é inteligente, como você é bonita. Quando você é bem aceita num lugar, quando você vê que você agrada as pessoas. Porque nós fomos ensinados a isso. A gente vive num mundo que valoriza muito essa questão do ser aceito pelo outro, agradar para ser aceito. O nosso cérebro foi programado para a gente ser feliz, a qualquer custo. O cérebro, ele tem uma coisa, todos nós temos isso, o nosso cérebro tem uma compulsão à repetição. Ou seja, ele repete, 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 repete tudo aquilo que ele já conhece, porque é muito mais fácil, vai gastar muito menos energia repetindo algo que ele já sabe, do que ficar gastando energia nos neurônios para a gente aprender alguma coisa mais, alguma coisa diferente. A gente chega na frente de um neném e diz assim, mamãe. Um dia ele fala, mamã. Não sai mamãe, né? Sai mamã. Mamã, mamãe, e aquela festa e a criança é aplaudida, ou ele já sabe falar mamãe, já sabe falar papai, já sabe falar vovó e por aí vai. O que é que a gente tem com isso? Uma recompensa, mais amor, mais atenção. E aí o primeiro momento que a gente aprende a lidar da forma errada, né?
do pertencimento. Então, aí ele repetiu, o cérebro dele aprendeu. É assim que se fala, mamãe, repetiu, aprendeu. E como aquilo deixa a gente feliz, porque a gente recebe mais atenção, mais carinho, mais amor, mais tudo, o que o cérebro diz? Opa, vou fazer sempre assim, porque eu vou ter uma recompensa. Entendem como é que funciona? Todo ser humano, sabe aquela regrinha que não tem exceção? Pois é, todo ser humano tem necessidade de pertencimento, ou seja, pertencer a algo, pertencer a algum lugar. Mas para que a gente pertença, para que a gente se sinta encaixada ali, a gente precisa da aprovação do outro. A gente precisa perceber que o outro gosta daquilo que a gente faz, porque aí sim é como se eu dissesse, não, agora eu me encaixei. Então a gente tem muito essa necessidade de aprovação das outras pessoas. Só que a gente esquece que a primeira aprovação tem que ser nossa, não do outro. Só que a vida, até pela própria concepção, né, do cérebro, de tudo, da nossa mente, já faz com que a gente vá se desviando para o outro lado. É por isso que é mais fácil a gente se sentir pertencente, a gente se sentir valorizada quando os outros fazem isso. Só que nem sempre isso é suficiente. Sabe o que é que falta? Você está faltando ter o pertencimento a você mesmo, porque você não está valorizando, você não está conseguindo se enxergar por total e você precisa sempre da aprovação dos outros. E isso não dá certo, porque a gente não vai ter 100% de aprovação de todo mundo a vida inteira. Aí você deve estar pensando assim, Isolda, ok, mas como é que eu vou construir uma autoestima? Como é que eu vou ter uma autoestima de uma hora para outra? Minha vida tá uma porcaria. Eu tô num emprego de M, eu estou numa vida de M, eu tô num relacionamento porcaria. Como é que você quer que eu tenha autoestima se a vida inteira o mundo tá contra mim? É tão difícil isso. É sim. Eu não disse em nenhum momento que era fácil. Disse? Não. Eu disse que era possível. Fácil não. E foi para mim foi muito difícil construir a minha autoestima. E eu não tenho isso de muitos anos, não. Eu tenho há pouquíssimos anos, há pouquíssimo tempo que eu consegui aumentar a minha autoestima. Senão eu não estava aqui hoje. Depois vocês vão saber por quê. Eu vou mostrar para vocês exatamente como. Por quê, melhor dizendo. Vamos lá, vou dar umas diquinhas aqui de coisas que a gente pode fazer e que podem ajudar a gente construir, assim, uma autoestima boa. A primeira coisa é valorize cada pequena coisa. A gente tem mania de, se um amigo tá fazendo ponto cruz, não sei porque eu lembrei de ponto cruz agora, fui lá no fundo do baú, mas está aprendendo ponto cruz. E a pessoa consegue fazer o primeiro ponto, a gente, nossa, fulano, que bacana, a gente incentiva a pessoa a ficar feliz. Mas a gente só valoriza quando a gente faz a peça inteira perfeita. Se tiver um fiozinho, um fiapinho fora do lugar, sai uma porcaria. Não gostei disso, eu sou uma M, eu não sei fazer nada que preste. Vamos ter um pouquinho de compaixão com a gente mesmo? Vamos perdoar os nossos defeitos? A gente sempre faz, ninguém diz assim, acorda e diz assim, hoje eu vou fazer uma besteira na vida. A gente sempre procura fazer o melhor, é o melhor que a gente pode dar naquele momento. Então vamos começar a valorizar as mínimas coisas que a gente faz. A gente tem que valorizar, aprender a fazer aquele cafezinho, sabe? No ponto, se diz assim, não tá nem chafé, que a gente vê o fundo da xícara, parece mais um chá do que um café, nenhuma tinta pra gente pintar a madeira. Porque tem gente que faz um café tão forte e fica assim. Então, cada pequena coisa que a gente faz, a gente precisa aprender a valorizar. Isso é construir a nossa escadinha da autoestima degrau por degrau, ou melhor, tijolo por tijolo para formar o primeiro degrau, para depois formar o segundo e por aí vai. Quando a gente aprende a fazer isso, nas mínimas coisas, vocês não têm noção de como vai ficando mais fácil e como isso incentiva a gente a valorizar as grandes coisas. Em vez de focar no que é ruim, nas bobagens que a gente fez, etc., a gente se perdoa e a gente foca no que é bom. Sabe? Tudo que a gente foca expande, cresce. E se você foca no que não presta, o que é que vai crescer?
justamente aquilo que não presta, né? Vamos focar nas coisas boas, por favor. Sabe aquele momento que a gente fala sozinho? Todo mundo tem esse momento. Mesmo que não fale, pense. Fale com você como você falaria com um amigo. Seja mais delicado, seja mais simpático, seja mais amoroso com você. Tenha compaixão pelo outro, mas tenha em primeiro lugar para você. Outra coisa, se perdoe. Como eu disse antes, ninguém faz bobagem porque quer. Às vezes a gente não conseguiu fazer uma coisa, mas a gente fez o melhor que podia com o pouco que a gente tinha. Toda vez que vier um pensamento negativo daquele, eu não consigo fazer isso, eu não posso, eu não sei. Você, sai daí, sai desse corpo que não te pertence. Sai daí. Quem lembrar disso, hein? Já tá acima dos 30. Mas é bem assim. Tira, substitui por outra coisa. Eu não sei fazer isso. Eu ainda não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, mas eu posso buscar, eu posso aprender e eu posso fazer. Eu não consigo. Eu consigo sim. Eu posso não conseguir hoje, mas eu consigo amanhã. Porque são esses pequenos pensamentos que ficam o tempo inteiro, cri, cri, cri. Lembra do diabinho de um lado e o anjinho do outro? Pois é, o diabinho passa a maior parte do dia cri, 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 cri na cabeça da gente. Mesmo quando a gente está fazendo as coisas no automático. Aí, bota o seu anjinho para funcionar e diz, ei, peraí, briga aí com o diabinho, porque o negócio não tá bom, não. E o anjinho, o bem, vence o mal, como diria Gorpo do He-Man. Gente, eu já só tô lembrando de coisa velha, né? Então, se o bem vence o mal, quem tem que vencer é o anjinho, não é o diabinho que tá aqui não, tá? Então, substitui esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruins por algo positivo. Eu não sei, eu vou aprender. Eu não consigo, eu vou conseguir, eu posso. Eu não posso, eu posso sim, eu vou poder, eu querer poder. E se eu quero, eu posso. Eu vou, eu venço, eu alcanço, eu consigo, eu mereço, entende? É assim que a gente tem que fazer. Agora, vamos para o senso comum. Invista também em autocuidado. Autocuidado não é só ir para o salão fazer as unhas, arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem linda, isso aqui. Claro que isso é importante, principalmente para nós mulheres que normalmente somos mais vaidosas. Se bem que hoje os meninos estão bem vaidosos, né? Estão cuidando deles mesmos, isso é muito bom. Mas tira 5 minutos para botar as pernas para cima e dizer, agora não vou fazer pé nenhuma. Sabe o que é, né? Não posso ficar falando aqui, que nome feio não se fala no YouTube, senão vão... A mim eu vou ficar numa situação ainda pior. Mas para não fazer nada. Sabe aquele momento do ócio? O famoso ócio é isso, eu não fazer nada. É deixar a mente lá longe, livre. Se puder investir numa meditação, bota uma música para ouvir, vai curtir sua música, vai assistir sua novela preferida, sua série. Vai pro YouTube caçar vidas legais, inclusive os meus, para aprender alguma coisa que preste para você, em vez de ficar pensando em besteira, né? Deixando o diabinho falar alto. Cuida de você, toma um banho demorado, relaxa. Aquele dia que tá um calor, como agora, a gente tá aqui numa antessala daquele lugar lá no fundo, lá embaixo, que eu também não posso dizer. Aqui tá variando entre 37 e 41 graus o tempo todo. E aqui é aquela sensação de abrir forno. A sensação que você tem aquele bafo quando você abre a janela, a mesma coisa de abrir um forno. Então, toma aquele banho fresquinho, mais demorado. Deixa de dizer que você tá demorando. Minha mãe, mulher, filho, irmão, seja lá o que for. Deixa ela se esgoelar. 5 minutos a mais não vai matar ninguém e vai deixar você tranquilo. Então, se cuida. Cuida de você. Lembra que eu falei que ninguém nasce perfeito? Então, se permita errar. Errar é humano. Não existe ninguém perfeito. O que a gente não pode é ficar errando o tempo inteiro e não aprender nunca. Os erros são oportunidades que o universo nos deu para aprender, para melhorar, para a gente se aprimorar. Então, erre, quebre a cara. Sabe quem é que não erra? Quem não tenta. Agora, se for muito pesado, tiver muito difícil, e se você tiver dificuldade de falar, de dizer, de perceber, inclusive, o que é que você está sentindo, porque às vezes a gente está sentindo uma angústia, uma sensação ruim, e a gente não consegue nem dizer o que é, porque a gente não sabe. Aí está na hora de você procurar uma ajuda.
Estou lhe dizendo para mim procurar? Não estou dizendo para procurar ajuda de qualquer profissional, porque a gente pode ajudar você. Existem milhares de terapias, existem diversos profissionais. Eu usei a TRG para mim. E a TRG foi a única de todas as terapias. Eu fiz 3 tipos diferentes. Eu adoro as outras, eu estudo as outras, inclusive para melhorar os meus atendimentos e para melhorar o que eu trago aqui para vocês. Eu estudo até neurociência, né? Tudo, para mim, conhecimento é a coisa mais valiosa que eu tenho na vida. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar e eu gosto muito de partilhar o meu aprendizado. Então, assim, se para você quiser considerar falar comigo ou outro profissional da TRG, a gente está aqui. Por que a TRG é bom? Porque a TRG é uma terapia breve, não é dessas terapias que você leva 5, 10, 15, 20 anos. Com relação às outras terapias, ela é muito breve. A média que a gente vê, assim, as pessoas levam, em média, não estou dizendo que é todo mundo, porque cada pessoa é de um jeito, né? 6 meses, 3 meses, 1 ano, depende da situação e da dedicação que a pessoa tem. A TRG, ela vai agir no seu inconsciente, aquele que a gente não sabe o que é que está se passando, que grava tudo, de bom e de ruim, aquele que decide que a gente odeia, ame, o que for, sinta medo, sinta prazer, o que for, e a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo e a gente também não tem o menor controle. Pois é, a gente trabalha com o seu inconsciente, a gente vai buscar lá no seu inconsciente diversas memórias suas. A gente trabalha com lembranças, com memória consciente, não tem transe nenhum, não tem nenhum cunho espiritual, tem nada, certo? Tanto que na TRG tem pai de santo, que é TRG, tem pastor evangélico, que é TRG, tem gente que é ateu, que não acredita em Deus, em nada, e é terapeuta TRG, porque é uma terapia emocional, é para as nossas emoções, é para o nosso inconsciente, que ele fica aqui atrás. O consciente fica aqui na frente, o inconsciente fica mais para trás. Então, e ela é uma terapia que você não precisa falar. Ela não é terapia de fala. Você não vai chegar lá, conversar, nem vai ficar num divã sentado falando, nem terapeuta. Se você tiver necessidade de falar, você vai falar. Caso contrário, você não precisa falar nada. Eu não vou saber o que está passando na sua vida, não sei o que está passando dentro da sua cabeça, mas a gente vai limpar tudo que tem ali, todo o lixo que tiver lá dentro, que tiver escondidinho, é aquele que a gente vai fuçar e a gente vai curar isso. A gente vai... Vocês vão esquecer? Não, a gente não esquece, mas passa a ser apenas uma lembrança. Não vai mais doer e não vai mais travar a vida da gente, que às vezes a gente tá com a vida toda travada e a gente não sabe por quê. Ó, lixo de lá de trás. Pois é, esse lixo vai acumulando, chega um momento que ele vem pra cá. E muitas vezes ele reflete aqui, ó, no corpo. Isso é que é somatizar, que as pessoas acham que somatizar é criar, inventar doença. Não. Somatizar é jogar pro corpo aquilo que é inconsciente, que sua alma, que seu inconsciente não aguenta mais. Aí ele tem que lhe mostrar de alguma forma que aquilo precisa ser curado. Aí ele joga pro seu corpo. É por isso que tem milhares de doenças que não tem uma explicação. Tá bem? Então, considerem fazer a TRG. Mas não é só a TRG. Isso fica a escolha de vocês, tá bem? Peçam ajuda a qualquer profissional. E vocês vão ver como a vida de vocês vai andar. Mas, Olga, o que tem autoestima com relacionamento? Quando você tem autoestima, quando você se ama de verdade, quando você se respeita, você não aceita migalhas, você não aceita qualquer coisa. É impossível uma pessoa que é dominadora, uma pessoa que é narcisista ou qualquer coisa assim, conseguir te dobrar se a sua autoestima estiver lá em cima. Você vai dizer, não, essa pessoa não serve para mim. Eu não quero essa pessoa que faça isso comigo. Eu não quero uma pessoa que me desrespeite. Então você consegue ficar mais seletivo, você vai ficar mais tranquilo, você não vai ficar naquela neura de ciúme, de possessão, de nada disso. Você vai tratar o outro melhor, você não vai permitir que o outro te trate mal. É a principal arma da gente, é o autoconhecimento, é a autoestima, é se fortalecer para conseguir ter boas relações.
Eu falo de pai, filho, irmãos, colegas, amigos, trabalho e principalmente nas relações afetivas, as relações amorosas. Construir autoestima é, como eu disse, é um processo, é um exercício diário, todos os dias. Você vai ter altos, você vai ter baixos. Isolda, você não tem baixos? Tenho sim. Mas eu consigo sempre enxergar uma luzinha no fim do túnel, porque quando eu tô lá embaixo eu percebo, ei, que é isso? Por que vocês assim? Vou dar a prova para vocês. Hoje eu fiz questão de usar a mesma roupa que eu usei no primeiro... tem lá na foto do canal. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a análise. Só não vão poder analisar o cabelo, que estava aqui nessa época e agora está no meio das costas, há um ano atrás. Mas, naquela época, eu estava totalmente saudável. Não 100%, mas estava muito mais saudável. Mas eu tive uma questão de saúde, hoje eu estou. Naquela época eu estava 10 quilos acima do meu peso, porque desde que eu cheguei em Portugal, essa questão de mudança, de alimentação, a questão da confraternização, você é nova no lugar, todo mundo faz almoço, jantares, isso e aquilo, a gente acaba engordando mesmo, né? Cheguei aqui, engordei 10. Procurei melhorar e tudo, sim. Me desesperei? Não. Me descabelei? Não. Eu sei também que eu estou mais velha. Eu não posso ter, aos quase 53 anos, o mesmo corpo, a mesma pele, o mesmo cabelo, tudo que eu tinha aos 46, se não me engano, que foi quando eu cheguei aqui. Né? Não dá. A gente tem que ter essa consciência. Mas se fosse em outras épocas, eu jamais estaria aqui. Por quê? Primeiro, depois disso, eu tive muitos problemas de saúde. Eu engordei mais 10 quilos, eu estou 20 quilos acima do meu peso. Para vocês não acharem que é mentira, aqui estou eu. Uma pessoa que sempre teve muita cintura, nunca teve muita barriga. E eu estou 20 quilos acima do meu peso. Em outros tempos, eu não sairia de casa. Eu ia chorar dia e noite, ia comer ainda mais, ficar péssimo. Mas depois que eu fiz terapia, eu aprendi a me valorizar, a me amar, a consertar minha cabecinha e entender que há situações na vida que a gente simplesmente tem que aceitar e fazer o melhor que a gente pode com o mínimo que a gente tem. Eu tô com problemas de saúde. Várias pessoas disseram, Isolda, você está sem alguns dentes? Estou. No Brasil eu usava aparelho, eu tinha os dentes, eu cheguei aqui parecendo que era um teclado de piano. Só que eu tive que utilizar um medicamento, e ainda uso, que simplesmente meus dentes começaram a partir. E não tem jeito, não tem volta. Ah, Isolda, por que você não bota um implante, não bota isso? Não posso, porque posso quebrar o osso. Enquanto eu não deixar de usar esse medicamento, eu não posso tratar dos meus dentes. A minha pele, de repente, ficou flácida. Eu estou de cara lavada. A única coisa que eu botei foi hidratante, labial hidratante no meu rosto. Para que vocês vissem, eu estou com melasma, meu cabelo tá branco, eu não posso pintar. Eu tô cheio de rugas, coisas que eu nunca tive. E isso aconteceu do ano passado para cá. E, no entanto, eu tô aqui me expondo, dando minha cara, ó. Minha carinha tapa. Porque o que importa tá aqui, ó. Tá aqui, que é o que eu vou trazer para vocês. Pode ser que tenha um monte de mulher assim, homens também, passando por uma situação dessa e rindo assim com vergonha. Eu já passei por isso também. Depois eu falei, por quê? Minha marca registrada sempre foi o meu sorriso. Com dentes ou sem dentes, com dentes quebrados ou não, com dentes naturais artificiais, eu vou continuar sorrindo, porque eu tomei a decisão que eu queria ser feliz, acontecesse o que acontecesse. Felicidade é questão de escolha. E eu vou falar e vou mostrar isso para vocês que realmente é. Então, da mesma forma que eu consegui isso, você também consegue. Começa a fazer aquelas coisinhas que eu dei a dica um pouquinho mais à frente, antes, né? Um pouquinho antes. Você vai ver, é construção. É pedacinho a pedacinho. Tem dias que tá lá em cima, tem dias que tá lá embaixo, mas a gente consegue. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou deixar um desafio aqui. Comenta aqui embaixo uma coisa boa sua, uma coisa que você ama em você. É muito mais difícil do que a gente imagina. A gente está tão acostumado a se desvalorizar e pensar no negativo que vocês vão ver como vai ser difícil.
Compartilha esse conteúdo com alguém que está precisando ouvir essas palavras, alguém que está precisando de uma força. Se inscreve aqui no canal, me ajuda a levar isso para mais pessoas. Deixa seu like, que aí o YouTube vai dizer, olha, aquela moça afinal não está falando tanta bobagem assim não, está ajudando o povo. Espero que vocês fiquem bem. Até por vida na semana que vem. Beijo! Voltei, que a minha filha subiu, na hora que eu estava dizendo tchau, tchau, para dizer uma coisa importante para vocês. Você é único. Você importa. E você merece todo o amor que existe nesse mundo. Principalmente o seu próprio. Agora eu vou. Beijos. Tchau, tchau.